Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o ajudar, né? Então já vieram várias perguntas, questionamentos. Todos nós sempre, em qualquer nível, né, de consciência da evolução, a gente sempre vai ajudar e sempre vai perguntar como é que a gente pode ajudar os outros, como podemos fazer, né, melhor, como podemos colaborar mais, de que forma que a gente pode ajudar. Então, ajudar os outros significa que nós, se estamos buscando ajudar os outros ou queremos ajudar os outros, de alguma maneira, nós temos que estar nos ajudando, né? Então, não adianta eu fazer um movimento para fora, entre aspas, entendendo que não tem nada lá fora, tudo acontece dentro de nós, e essa percepção do ajudar também acontece dentro de nós, né? Então, mas quando que essas experiências, essas necessidades que a gente vê, tantas que existem nessa humanidade, como podemos auxiliar, como podemos ajudar, né, os que estão mais próximos, os que estão aparentemente mais distantes, como é que isso funciona? Como é que essa rede de ajuda pode operar de uma maneira mais eficiente? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Como que tudo pode acontecer de uma maneira mais, nem eficiente, de uma maneira eficaz, né? Ou seja, que aquilo que precisa ser feito, seja feita a vossa vontade, né? Como disse o mestre. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus é a vontade do eu superior sobre nós. É a vontade maior. Qual é a vontade da nossa alma? Qual é a vontade da nossa alma? Então, é essa que vai ser feita, na medida em que nós permitimos que a nossa alma, que a nossa consciência, que essa trajetória seja uma trajetória leve, alegre, livre, desimpedida de obstáculos, desimpedida de energias densas, desimpedidas de senão, se, e se não der, e se for. Tudo isso são energias que pertencem a um planeta de terceira dimensão. Um planeta onde quem cria essas energias de isso pode, isso é difícil, isso não dá certo, esse não merece, aquele merece, né? Eu vou ajudar aquele, mas não vou deixar de ajudar o outro. Tudo isso, essas energias contraditórias, são energias do ego, dos personagens. Então as mentes vão criando problemas, foram criando problemas, porque elas não estavam alinhadas ao eu superior, a sua verdadeira alma, a sua verdadeira essência. Então, a verdadeira essência, a essência, é perfeita. E o ser, o avatar, vai operar essa consciência, caminhando no mundo, caminhando nas experiências, com essa visão, com essa expansão de consciência. Então, a mudança para a nova Terra é a expansão de consciência que traz a percepção de como vamos caminhar nesse mundo sem os entraves, vamos chamar assim, as dificuldades do velho mundo. Por quê? Porque vamos entrar numa era da luz. Então, a era da luz coloca luz sobre as coisas para que a gente mesmo veja aonde a gente precisa melhorar. E assim que a gente melhora aquilo que a gente precisa em nós mesmos, nós temos que ter a consciência de que já estamos colaborando com a evolução humana. Então, muitas vezes você não precisa ir lá fazer uma ação física com o outro para dizer que está ajudando, né? Porque isso muitas vezes é o ego. O ego, ele quer fazer isso porque ele quer mostrar que ele está ajudando. E não é esse o objetivo do ajudar. O ajudar é: eu estou fazendo comigo, eu estou buscando autoconhecimento, eu estou fazendo o trabalho interno, estou escutando o eu superior, eu estou organizando as minhas energias, eu estou me mantendo em equilíbrio diante do caos. Essa é a maior ajuda que existe. Por quê? Porque essa ajuda, esse equilíbrio, essa paz, nós não podemos mudar o mundo, né? Nós não podemos transformar um ambiente de conflito. Se a gente quer paz e entra num ambiente de conflito, eu não posso acabar com o ambiente de conflito e falar: não, eu quero a paz, eu tenho que ser essa paz.
Eu não posso impor a paz. A paz não é algo que eu vou fazer com que o outro sinta. Eu tenho que estar nesse estado de consciência, nessa frequência, para que o outro perceba, para que o outro sinta a paz. Então, quando ele se sentiu em paz, está feito. Ele sentiu que existe a paz. Então, acabou o conflito, sem que ninguém precisasse fazer reuniões para ver para onde vai seguir, vai acabar a guerra, não vai? Por quê? Porque o quantum energético dos seres, o ser como o Mestre Jesus, por exemplo, ele entrou no ambiente, ele mudou a estrutura energética naquele local. Né? Então, o ser se sentiu em paz, se rendeu ao eu superior, porque ele viu que aquilo é a vida, que ele não precisa lutar, que ele só precisa estar no estado de consciência correto, adequado. E qual é esse estado? Aquele que a alma dele quer viver, veio viver, quer experienciar. Ele não precisa passar toda essa trajetória, toda essa transição, tudo isso, de uma maneira totalmente desarmonizada. Então, por isso que os trabalhos, os comandos, etc., eles acontecem em vários níveis. Então, cada ser tem uma missão, tem uma parte do plano que não pode deixar de ser feita. Por quê? Porque compromete o todo. A mesma coisa, os seres que estão despertando, eles estão despertando por quê? Porque eles se tornam responsáveis por uma parte de um plano maior divino. Então, todos os seres estão dentro de um plano divino maior. Então, quando a gente sente essa questão do ajudar, é porque a nossa alma está despertando. E quem quer ajudar de coração, quem quer ajudar profundamente, é porque a alma está pedindo, porque a alma é que gosta de ajudar, né? O ego, ele muitas vezes está fazendo coisas porque ele está simplesmente por desencargo de consciência, né? Como diz, eu fiz uma coisinha ali e tal. Então, isso é o velho mundo. Tá? Então, isso interfere na alma. Então, quando um ego, um ser que não está num processo de autoconhecimento, vamos imaginar que é um ser com muitos recursos, e ele resolve, então, ajudar através dos recursos físicos. Está errado? Não, não está errado. Mas qual é a intenção dele em relação a essa ajuda? É isso que vai mover a situação e vai mover a energia e vai mover as pessoas. Por quê? Porque se eu chego e falo, não, eu chego no planeta. Então, chego hoje no planeta, eu sou a pessoa mais rica do planeta. A mais rica do planeta. Não tem ninguém mais rico do que eu. Então, rico, não estou me referindo, estou me referindo ao nível terceira dimensão. O que terceira dimensão considera rico? Aquele que tem mais dinheiro. Né? Nós não estamos falando, a riqueza não é isso, só isso, né? É muito mais do que isso, muito mais. Mas vamos imaginar que esse ser chega no planeta, onde existe, né, planeta Terra, onde existia, né, toda essa situação de que quem tem mais dinheiro, mais manda, faz, desfaz. E aí esse ser chega com toda essa quantidade de dinheiro e ele é o único que tem isso. Então, qual é a missão desse ser? Se ele não estiver ancorado no seu eu superior, para saber qual é a minha missão. Eu cheguei no planeta e sou a pessoa mais rica desse planeta em termos financeiros. Qual é a minha missão? Se ele não estiver ancorado no eu superior, que ações que ele vai tomar com todo esse dinheiro? Então, esse é o grande dilema, né? Por quê? Porque se o ser está absolutamente imerso no seu ego, o que ele vai fazer com isso
pode gerar todo tipo de problemas para ele e para todos os envolvidos que ele vai, todas as pessoas pelas quais ele vai passar. Então, a ajuda, ela sempre tem que vir de um núcleo maior, independente dos recursos que se tem. Qual é o recurso hoje, né, principal para sustentar esse planeta, para sustentar a transição planetária, para mudar a realidade das pessoas, para fazer com que elas acessem as suas verdadeiras linhas de tempo, ou seja, para que a alma ingresse num plano ascensional, para que ela evolua. O maior recurso é espiritual. Então, se eu não tiver o conhecimento da realidade, do invisível, que cria o visível, não vai adiantar eu ser a pessoa com mais dinheiro do mundo. Porque como isso vai ser aplicado, como isso vai ser utilizado. Então, nós temos que ter um equilíbrio. E é isso que traz todas essas instruções e mensagens dos nossos mentores. Ou seja, nós temos que ter um equilíbrio entre espírito e matéria. São dois núcleos que fazem parte da mesma coisa. É isso que a gente tem que entender. A gente não está... O corpo físico, ele está aqui porque nós precisamos deles para fazer a experiência da nossa consciência. Então, ela vai querer harmonia, ela vai querer que as coisas estejam em ordem, e ela vai fazer essa experiência. Mas sabendo que tudo aquilo é efêmero, então a pessoa não precisa ter 10 casas, 20 carros, né? 300 pares de sapato. Ou seja, tudo isso, toda essa acumulação de coisas são desequilíbrios mentais. Então, uma pessoa tem o vício do consumo, então ela consome sapatos. E ela vai, comprou um, acabou de comprar, dali a pouco ela compra outro e vai armazenando e usa 2 ou 3. Mas elas têm 300 lá dentro. Então, onde entra o ajudar nesse caso? Se essa pessoa desperta, acorda, peraí, se eu tenho todos esses que eu não estou usando, então eu vou doar, vou fazer alguma coisa com isso aqui, eu vou permitir que outras pessoas utilizem. Por quê? Porque na medida em que eu armazeno aquilo, a indústria vai produzir mais, vai produzir mais, vai produzir mais, vai produzir mais. Né? Então, sempre parece que está faltando alguma coisa para alguém. Por quê? Porque dentro do armário de alguém tem alguma coisa que poderia não estar lá, que já poderia estar ajudando alguém e não está. Então, esse equilíbrio, que não é a gente se desfazer das coisas, nem a gente não ter, mas é o equilíbrio. Ou seja, aquilo que é necessário tem que estar ali. Né? Mas a gente tem que observar que o ajudar é justamente equalizar essas cenas. Então, equalizar essas cenas não significa que eu faço isso porque assim eu vou ficar bem com Deus. Não, eu faço isso porque eu estou consciente do que isso significa. Significa que mais recursos do planeta não vão ser extraídos para fabricar mais sapatos. Por quê? Porque aqueles 200 que eu doei estão sendo utilizados. Então, 200 deixaram de ser fabricados. Por quê? Porque eu fiz um movimento consciente. Porque o que está naqueles... como é feito o sapato? São matérias-primas do próprio planeta que são extraídas para compor tudo aquilo. Então, você tem N materiais. E tudo isso vem da onde? Vem da natureza. Então, tudo que vem da natureza, tudo que é extraído da natureza para fazer coisas, né? Chega uma hora que os recursos vão ficando, da natureza vão ficando limitados. Mas não é porque os recursos da natureza são limitados. É porque a mente humana está mal utilizando os recursos que tem.
Então, o que vem a consciência cósmica trazer? Que nós temos que ter esse equilíbrio entre o dar e receber. Dar e receber. Então, uma pessoa não pode querer só receber. Ela quer receber as coisas prontas, ela quer receber o alimento pronto, ela quer receber tudo pronto, ela quer receber a instrução pronta. A instrução não vem pronta. Eu quero saber o que eu devo fazer já. Não. Nós temos que nos preparar. Precisamos de autoconhecimento para receber a instrução. Senão não vamos compreender. Não vamos entender. Por quê? Porque não estamos no nível de consciência necessário para entendermos. Então, o trabalho, o ajudar, ele passa, em primeiro lugar, por nós mesmos. Então, temos que buscar o autoconhecimento, estarmos imersos nessas energias, compreendendo que somos seres energéticos, somos feitos de energia. Então, o que muda as coisas é a nossa energia, é o nosso nível de consciência, é a frequência que nós acessamos. Então, o que é a frequência espiritual? Ela está muito além desse mundo material, físico. Porque esse mundo está no mundo dos personagens, do ego. Quando transitamos, a Terra transita para a quinta dimensão, ela entra no mundo, na frequência do espírito, da alma, das mônadas. Então aí elas começam a se comunicar. Então a ajuda começa a acontecer no nível das almas. Então eu vou saber como proceder com uma pessoa porque eu estou me conectando à alma da pessoa. E não mais, eu não estou vendo aparência, não estou vendo personagem, não estou vendo assim. Porque tudo isso eu vou ver também. Mas isso eu não vou julgar. Porque eu vou perceber as crenças de cada pessoa. Mas a alma, ela não está buscando saber qual é a crença, qual que não é. Ela só vai ajudar a outra alma. Porque ela está imbuída da energia, da informação que o outro precisa. Então isso a gente não pode negar, jamais. Se nós temos uma informação, nós temos um dom, nós temos uma capacidade, nós temos que disseminar, porque para fazer com que o outro também tenha o direito, entre aspas, né? Porque todos têm dons, todos têm capacidades, para que ele relembre isso. Para que ele relembre, não, peraí, eu também posso fazer isso. E então ele desperta para isso, para a sua verdadeira essência. Então aí a ajuda e a colaboração, elas vão acontecer naturalmente. E aí não vai ter ninguém mais armazenando, né, 300 pares de sapato, porque entende que isso não tem nenhum valor eterno. Ou seja, eu vou usar aquilo está ali, não é meu, tudo vem do todo, né? Tudo vem de Deus, ou seja, a própria manifestação do sapato, a manifestação do sapato veio como? A pessoa pensou, ela pensou no sapato, a energia do todo, a vontade de ter o sapato, manifesta o sapato. Então, por que eu estou colocando tanta energia, mais outro? Porque ela está em desequilíbrio. A energia está em desequilíbrio. Então, eu coloco a energia e manifesto 3 sapatos, o suficiente? Ok. Nesse momento é isso. E acabou. E a energia eu vou disponibilizar para o todo novamente, para o meu eu superior. Então, o meu eu superior vai me indicar, olha, agora tem tal ação para fazer. Então, o ser vai fazer aquela determinada ação. E assim a gente vai se movendo numa dimensão mais elevada, a partir do nível mais elevado nosso. E aí a gente vai estar ajudando, independente da ação ser física ou não. Então as situações vão aparecendo e a gente tem que sempre estar imbuído do nosso eu interno para saber exatamente como proceder.
E não se culpando, né? Dizendo, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? A gente sempre está fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente sabe. Sempre estamos fazendo. Mas o importante é que dentro dessas novas frequências, a gente vai ter mais consciência disso. Então, muitas vezes a gente vê uma situação, uma pessoa, e a gente vê, nossa, e a gente quer resolver aquilo. Mas não somos nós que resolvemos. Nós estamos ali imbuídos de uma energia que pode auxiliar. Então, a pessoa vai receber uma energia, uma informação, e ela mesma vai fazer um trabalho dentro dela, porque aquilo faz sentido, o que faz sentido para ela vai vir. Então, é a conexão energética entre os seres que estão trabalhando nessas frequências que traz para os seres que precisam dessa informação a informação. Mas não necessariamente é aquilo que a gente julga que é o melhor. Então, isso é um movimento que a gente tem que permitir o movimento energético. Muitas vezes, uma única palavra que você falou para uma pessoa, caiu a ficha, ajudou, e acabou. Uma meditação que você está participando está ajudando tremendamente, porque estamos atuando no campo sutil, nos corpos sutis. Então, as pessoas recebem no seu corpo sutil energético as informações que necessitam. Então, nada está perdido. Tudo é feito corretamente. O que a gente não pode é colocar o ego, né, ou a mente, a nossa mente física, para dizer, olha, tem que ser assim. Tem que ser assim porque eu sei, né? Por quê? Porque isso não vai funcionar mais numa dimensão mais elevada. Por quê? Porque cada movimento vem do alto, vem do todo, passa por nós e nós atuamos. Então não é mais como a gente, no mundo tridimensional, vai lá, fica discutindo, será que faz isso, será que faz aquilo, né? Então, é uma informação que vem diretamente e muitas vezes você transfere para uma pessoa e isso já ajudou a pessoa a compreender o que ela precisava. Então, a ajuda a partir da alma, dos núcleos internos nossos é a verdadeira ajuda. Porque aí não tem interferência da nossa mente física. Ou seja, não tem uma interferência de você achar que sabe o que é melhor para o outro. Né? E aí, porque muitas vezes isso, a grande maioria dos casos, né, atrapalha o processo do outro. Então, uma pessoa precisa aprender, por exemplo, a se tornar independente. Todos nós, né? Aprendermos a fazer as coisas, a percebermos por nós mesmos, e etc. E aí tem sempre, no caso, tem sempre uma pessoa na determinada família que ela quer dizer o que cada um tem que fazer. Então isso interfere completamente nas outras almas. Por quê? Porque cada um está num estágio e precisa aprender determinada coisa. Então nós muitas vezes estamos lá como orientadores. Orientação é diferente de imposição. Orientação, você está ali como observador daquilo. E você vai atuar quando o eu superior, quando a sua alma te disser, não, agora isso aqui você tem que fazer essa atuação. Então você vai atuar fisicamente. Caso contrário, não. Caso contrário, você tem que permitir que o outro perceba, que o outro aprenda. Senão a gente sempre vai estar interferindo, né? Achando que sabe mais. E não existe. Não existe isso. O que existe é um espaço necessário para que cada alma se desenvolva, faça o seu trabalho, e aí sim, todos ganham, entre aspas, né? Porque aí a colaboração começa a acontecer. E ela vem naturalmente. Porque aí um já se sente inspirado pelo outro. Porque a grande forma de colaborar, de ajudar, é inspirar o outro. Não é fazer o outro se sentir mal, né? É inspirar o outro a fazer também, de uma outra maneira, mais criativa, etc. Então, a inspiração e esse movimento de colaboração vão expandindo as consciências e elevando as frequências.
e fazendo com que a gente faça as coisas com alegria, com entusiasmo, e não por obrigação, porque ninguém está ali para ajudar ninguém por obrigação. Então, a energia da ajuda sempre tem que estar imbuída no amor incondicional, na colaboração, na alegria de fazer aquilo, no entusiasmo de poder ajudar, porque pode fazer algo. Não importa se seja fisicamente ou espiritualmente, mas é a ajuda que você pode dar. Mas ela vem sempre imbuída do seu amor incondicional, da sua vontade de fazer, de crescer, e que aquilo te traz uma enorme paz, uma enorme alegria. Então, ajudar, gente, já deveria ser algo natural, porque ajudar é algo extremamente natural numa civilização evoluída. Todos colaboram, todos se ajudam, todos estão o tempo todo fazendo por todos. O que um faz, você sente que o outro recebeu imediatamente e a gente se comunica. É algo totalmente diferente, totalmente diferente. Ninguém precisa de validação externa, né? Então é um movimento interno tão poderoso que você não precisa que ninguém aprove. Então a gente tem que chegar nesse nível. Temos que chegar. Então essa humanidade ela está chegando num outro nível agora. Num nível justamente de perceber o quanto isso é importante. Que sem isso não saímos do lugar. Que não adianta eu estar armazenando 300 pares de sapato, achar que eu sou rica. Porque eu cheguei no planeta como a pessoa mais rica. Né? Entre aspas. E o que eu faço? E agora? O que eu faço? Então, sem orientação superior, sem instrução superior, não chegamos em lugar nenhum. Mesmo que a gente tenha todas as coisas existentes nessa Terra. Entendendo que todas elas são efêmeras e que no novo mundo as coisas também serão diferentes. Os materiais também serão outros. A forma como a gente vai se relacionar com as coisas também é outra. Então existem outras leis. Então se a gente não estiver imbuído desse autoconhecimento e dessas outras leis, a gente não vai conseguir colaborar. Né? Então a colaboração vem primeiro do autoconhecimento. Então ajudar sempre vem primeiro da nossa própria ajuda interna. Gratidão.